Atos capítulo 4, versículo 8, de 8 até o 12. A base é o versículo 12, tá bom? Mas eu vou ler do 8 para você entender. O texto diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. E no verso 12 ele diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Você já deve ter ouvido por aí aquela frase de que o homem está evoluindo. Aqueles que creem no sistema evolucionista. Aqueles que acreditam que o homem veio lá do macaco e que passou por mutações e adaptações e agora virou esse homem que nós temos hoje. Evidentemente a gente não acredita nisso. Evidentemente que nós cremos que Deus criou o homem do pó da terra, como a Bíblia diz no livro de Gênesis. Eu creio assim e você também crê desse jeito. Mas tem quem defenda com unhas e dentes que o homem está evoluindo. Tem aqueles que dizem que o homem está melhorando. Quando eu digo homem, é o homem total. Tem aqueles que dizem que a humanidade está se aperfeiçoando. Tem aqueles que dizem que o desenvolvimento é muito visível. É só olhar aí que você vê o desenvolvimento humano. Tem coisa que não dá pra gente acreditar. Se tem uma área que nós, seres humanos, estamos de fato crescendo e desenvolvendo, é a área da tecnologia. Aí sim. Quando se fala de tecnologia, nossa, nós estamos assim, bombando. A gente está bem nesse negócio de tecnologia. Eu vou citar algumas coisas para você aqui da área tecnológica. Um dia eu estava, antes de citar, de começar as citações aqui, eu estava conversando com um pastor, e esse pastor disse-nos que ele conhece uma pessoa que é militar, alto comandante, alto escalão do exército, e ele fez a seguinte afirmação: eu trabalho com tecnologia no nosso país. E tem produtos que eu uso, que vocês, civis, só irão conhecer daqui a aproximadamente 4 anos. São tecnologias ultra secretas, que nós ainda não imaginamos, que nós ainda não sabemos, mas que eles já estão usando para espionagem, para desenvolvimento da ciência e outras áreas assim. Se você se lembrar dos computadores, você vai perceber o quanto a gente evoluiu. Então vamos lá. Você conseguia imaginar as transmissões via satélite alguns anos atrás? Não. Era impossível a gente acompanhar ao vivo um acontecimento em um outro país. Hoje a gente assiste guerras ao vivo. Para quem gosta disso, perseguições, assaltos,
tudo ao vivo. Está lá o helicóptero, está lá o motolink, está lá o repórter correndo com um capacete azul, com colete escrito assim, televisão ou TV, e ele está lá no meio se escondendo da bala. Transmissão via satélite. Porque essa gravação que o repórter está fazendo, que o câmera está fazendo, é mandado para o satélite, e o satélite envia para os nossos receptores aí. E ao vivo, ali. Quem imaginava os telefones celulares e os aplicativos? Você consegue imaginar? Quantos conseguiriam imaginar o telefone celular há alguns anos atrás? Quando começou, lembra do Baby? O Baby, aquele grandão assim, que você abria assim, ó, puxava a antena. E numa elegância só, atendia aquele telefonão assim, né? Aquilo era um charme. Quem tinha um telefone desse, uau, era bem visto socialmente. Agora, você tem aí o seu telefone e cada dia querendo outro mais novo, para ficar assim, as criancinhas hoje já pegam o telefone e fica assim. Hoje o filho do Diego, de manhã na escola, estava me mostrando o celular dele. E mostrando no YouTube, assim, ainda com o dedinho assim, ó. Mostrando para mim. Quem é que ia imaginar que isso iria acontecer nos nossos dias? Quem é que ia imaginar, e aí os irmãos que têm nenê novinhos aí, que você ia poder fazer o ultrassom 3D e 4D, colorido. Uau! É verdade, o seu pai viu você. É isso mesmo, você estava lá na barriga da mamãe e uma confusão lá dentro. E ele estava olhando, vendo a batida do seu coração, medindo se estava tudo certo. Quem imaginar? Eu lembro meu filho, o primeiro filho, a gente não tinha nenhum recurso e os recursos nessa área eram tão escassos e tão caros. A gente teve que esperar o dia que ele nasceu. Eu sabia que era homem porque Deus já tinha me falado ao coração que ia ser um homem, né? Então eu conversava com ele, batia um maior papo, e a Eliana falava, mas e se você errar? E se for uma menina? Eu falei, está aqui, ó, no coração, tem uma integração entre nós aqui, assim, ó, pode ficar sossegado, prepara o quarto aí, azul. Então, quem imaginar, hoje eu fico vendo os irmãos aí, a mulher acabou de fazer o positivo lá e já está mostrando o nenê. Oh, Jesus, como é que pode isso, né? Deu positivo e já tem o sexo, já tem a cor, cabelo, cor do olho. Uau! Daqui uns dias já vai mostrar que dom ele tem, quais os talentos. Quem imaginava, algum tempo atrás, a tecnologia wireless? Por exemplo, esse aparelho que eu estou usando aqui. Não tem fio nenhum. Quem imaginar, e você deve lembrar disso, as impressoras antigas que iam um monte, aqueles fios, cabos gigantescos assim, aquele monte. Hein, Everton? Lembra aquela coisa que eu nem lembro mais do nome daquelas coisonas desse tamanho para encaixar assim? Agora não, você imprime as coisas sem fio nenhum. Do celular, manda lá para a impressora começa a trabalhar lá, você fala, gente... E as câmeras digitais que já tira foto e já manda para as pessoas a foto? E os flashes, sem fio nenhum. Eu sou curioso nessa área e um dia eu estava no casamento, acho que do Manuel e a Renatinha, e eu estava olhando lá aquele cara com coisa, pôs uma luz assim, só um pedestal, e eu fiquei falando, e como é que esse negócio funciona? Aí ele clicou aqui, o negócio acendeu lá, eu falei, rapaz, tá bonito o negócio. Quem lembra e quem podia imaginar que um dia nós, daquela televisão que a gente mudava assim, ou que tinha que colocar aquela tela vermelha, verde e amarela para a TV ficar colorida, lembra disso, né? Colocava aquela tela na frente da TV assim, verde, amarela e vermelho, para ficar
pessoas. Quem imaginava que os carros inteligentes iriam aparecer? Carro que estaciona sozinho, isso é para ajudar muita gente hoje em dia, né? Mas, infelizmente custa caro esse carro, mas você para lá e fala assim, vamos lá, mano, ver se é bom mesmo, e o negócio vira para lá e vira para cá e estaciona. Que maravilha, quem imaginar um negócio desse? Quem imaginar os sistemas integrados de segurança que você tem na sua casa, que você acende luz, apaga luz, você programa micro-ondas, você chega na sua casa, tem que pôr o olho assim, ó, para o reconhecimento da sua íris, e aí ele destranca a porta da sua casa. Uau! Quem que ia imaginar isso? Revolução tecnológica. O homem não está evoluindo em outras áreas, não está. Mas na área tecnológica nós temos que, de fato, acreditar. E por último, quem ia imaginar que um dia nós seríamos vigiados por drones? Drone para todo lado. É drone no campo de futebol, é drone no casamento, é drone na festa, é drone nos cultos, é drone nos eventos. As igrejas maiores já têm os seus drones mostrando e vem por cima do pastor. É uma beleza e todo mundo fica acompanhando o drone assim. E depois não sabe o que o pastor pregou, mas não vai saber mesmo, né? Lógico que é mais interessante o drone, né? Porque eu pelo menos fico pensando, e se esse negócio cair? Tecnologia. Mas, meus irmãos queridos, de tudo e apesar de todo o crescimento tecnológico, tem uma coisa que a tecnologia não conseguiu trazer para o homem: paz. O homem continua sem paz. Os seres humanos continuam precisando de paz. Pedro aqui explicando para o povo que estava, as autoridades que estavam questionando o que eles estavam fazendo e curando pessoas, ele diz assim, ó, não há salvação em nenhum outro debaixo, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado pelo qual os homens podem ser salvos. A gente tem a tendência de imaginar e de achar que por causa do crescimento da tecnologia, apesar da gente não imaginar que as coisas iam chegar aonde chegaram, mas Deus já sabia, porque Ele diz, olha, a ciência vai se multiplicar nos últimos tempos. E olha, esperem coisas mais aterrorizantes ainda, coisas mais extraordinárias ainda. Pode esperar, nós vamos nos surpreender com coisas ainda mais fantásticas. Eu sou fã de tecnologia. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de botões, eu gosto de imagens, eu gosto de luzes, eu gosto de tudo isso. E vai aumentar bastante. Mas o amor esfria e a paz não chega no coração das pessoas. O que fazer? O que nós podemos fazer com relação a isso? Deus imaginava e sempre imaginou. Apesar de toda essa tecnologia, o homem continua sendo pecador. A tecnologia não fez do homem menos pecador. Pelo contrário, facilitou a vida pecaminosa dos seres humanos. A tecnologia deu mais condições dos homens pecarem. E como nós podemos pecar com maior facilidade ainda, e mais obscurecido ainda, mais na quietude. Quantas pessoas que tinham más intenções antigamente e não podiam extravasar as suas más intenções porque o público ia ver, mas hoje, através da tela do computador ou da tela de um aparelho de televisão, as pessoas estão dando vazão aos seus desejos mais malignos e mais profundos. Eu me lembro quando eu era um crente carnal ainda.
eu ficava nessa época de carnaval, e eu me lembro que na igreja tinha uma discussão, os irmãos lá, a moçada jovens da minha época, apesar de ser uma geração que eu penso para mim uma geração especial, porque foi uma geração que Deus de fato agiu assim, mas discutia-se muito, por exemplo, quem ganhou o carnaval lá no Rio de Janeiro. Era uma coisa que se discutia entre a moçada, e você viu quem ganhou e tal. Aí um dia eu pensei comigo, eu falei, cara, do que isso me importa? O que me importa quem ganhou o carnaval? O que isso acrescenta na minha vida, quem ganhou o carnaval? Quem ganhou a Copa do Mundo? Quem ganhou o jogo de hoje? O que isso tem a ver comigo? Não me deixa mais rico? Não me aproxima de Deus? O que isso tem a ver conosco? Não nos dá paz. As pessoas celebram, cantam as suas vitórias, a vitória dos seus times, as vitórias das suas coisas aí, os frutos, mas e daí? Voltam para suas casas e continuam sem a paz. Continuam sem paz. De que adianta? De que adianta juntar tesouros nessa terra? Esse tesouro acaba arrancando a sua paz, porque eles não conseguem dormir mais. Porque aquele que tem muito hoje não consegue mais. Eu estou contando para vocês um pouquinho da minha história e das minhas experiências. Eu conto justamente porque são minhas experiências e eu posso contar. Mas, por exemplo, eu te contei para vocês aqui que eu tinha um anseio muito grande de comprar um carro. Esse carro que eu comprei. E eu percebi que esse carro tem trazido mais tristeza para mim do que alegria. Muita tristeza para mim. Por exemplo, eu disse para você que ele é grande demais para minha garagem. E eu tenho que ficar fazendo manobra para estacioná-lo na minha garagem. E enquanto eu faço a manobra, o portão tem que ficar aberto. Isso sou eu, o André ou a Eliana. Quem estiver dirigindo tem que ficar fazendo manobra enquanto o portão fica aberto. Isso, para mim, é uma preocupação muito grande. Porque muitos bandidos aproveitam esse tempo para entrar nas casas. Que você está desprevenido, você está despreparado e você está focado em outras coisas, que é o estacionamento do seu carro. Então, é uma coisa que, para mim, não acrescentou paz. Por isso eu estou vendendo. E eu compartilho isso com você para ser transparente com você. Eu não quero aqui, aí alguém falar, pastor, vendeu o carro. Eu falei, achei um bom negócio, com aquela caramelada. Não, queridos, eu estou falando o real para você. Às vezes a gente tem sonhos e eles acabam sendo... Aí alguém pode dizer, pastor, mas o senhor não orou? O senhor não tem experiência com Deus? Sim, mãe. Por causa disso a gente não pode ter uma interpretação errada? A gente não pode errar nos nossos sonhos? Sim. Pior do que errar no sonho é não admitir que a gente errou. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para Deus que eu não estou gostando muito dessa experiência. Não traz paz. Não traz paz. Me incomoda. As pessoas estão incomodadas com os seus relacionamentos, com as suas palavras, com os seus atos. Tem tecnologia, tem telefone, tem um monte de informação, mas vivem numa guerra constante consigo mesmo e com o mundo. Tem um monte de gente que está numa guerra particular consigo mesmo e com todas as pessoas à sua volta. Não há salvação se não for em Jesus Cristo. O tema dessa noite é, mas ele não trouxe paz. Ele quem? O crescimento tecnológico não conseguiu trazer paz para nós. Mas
Mas aí a gente lendo a palavra, no livro de Romanos capítulo 10, versículo 13 até o versículo 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés do que anunciam boas novas. Queridos, todo que invocar o nome do Senhor será salvo, mas as pessoas não sabem disso. As pessoas precisam saber. Você precisa falar. Você precisa falar para as pessoas. Mas por causa do crescimento e do desenvolvimento tecnológico, a gente pensa que o projeto de Deus de salvar pessoas também ficou no passado. Não, queridos. Ele é mais atual do que nunca. Deus continua querendo salvar pessoas. E nós precisamos falar do amor de Deus para as pessoas. Nós temos que pregar o Evangelho. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho, porque ele tinha isso como uma dívida por ter recebido a revelação do Evangelho na sua vida e no seu coração. E ele falava: se eu recebi isso, como é que eu não posso falar? Como é que eu vou ficar calado? Querido, você foi salvo, amém? Você foi salvo, você teve o seu coração cheio de paz, mas você não pode ficar calado. Você precisa voltar a anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Você lembra quanto tempo eu não faço apelo nessa igreja? E sabe por que eu não faço apelo? Porque eu não vejo pessoas diferentes aqui. E por que eu não vejo pessoas diferentes? Porque você não traz. Você não traz pessoas aqui. Você vem sozinho para o culto. Você vem com a sua família para o culto. Você tem insistido com alguém? Insistido. É de manhã, é de tarde, é antes de sair. Manda torpedo, manda recado, dá uma ligada. Insiste. Esse projeto de Deus não se perdeu com a tecnologia. Pelo contrário, nós precisamos e devemos usar a tecnologia em nosso favor para anunciarmos a palavra de Deus para as pessoas. Se nós não podemos ir na casa das pessoas, o telefone chega. A internet chega, o recado chega. Nós precisamos. Nós temos paz ou não temos paz? Porque quem tem paz quer anunciar a paz para os outros. Como é que pode um povo cheio de paz e não avisar para outras pessoas que estão morrendo e indo para o inferno que elas poderiam ter paz em Jesus Cristo? Como é que nós podemos dormir em paz essa noite se nós não nos esforçamos para trazer pessoas para ouvir a palavra do Senhor neste lugar, nessa noite? Como é que nós podemos dormir em paz? Como é que você vai dormir em paz hoje? Se você não se esforçou para trazer um visitante aqui. Se o Evangelho é bom, se o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e se Deus quer salvar pessoas, e Deus não perdeu esse objetivo, Ele continua com o mesmo objetivo, Ele quer que pessoas sejam salvas e alcançadas. Então, por que nós retemos a pregação do Evangelho? O texto diz: todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Mas o apóstolo mesmo pergunta, Romanos 10, 13: como, pois, invocarão aqueles a quem não creram? E como eles vão crer se não tem quem fale para eles?
Fale de Jesus, meu irmão, fale de Jesus para as pessoas. Por amor a Deus e por amor a você, fale do amor de Deus para as pessoas. Onde você for, fale do amor de Deus. Pregue a palavra, insista com isso. Insista. Devemos anunciar a palavra de Deus. Você deve. Se você é cheio de paz, se você foi alcançado por esse evangelho que é o poder de Deus, você precisa e deve continuar pregando a palavra para outras pessoas. Todos os dias. Um certo pastor diz assim: sermões que são vistos, geralmente são mais eficientes do que aqueles que são ouvidos. Sermões que são vistos, geralmente são mais eficientes do que aqueles que são ouvidos. O que ele está querendo dizer com isso? Que mais do que pregar a palavra para as pessoas, você deve viver a palavra na sua vida. O sermão tem que ser você deve ser o sermão. E eles devem ver você, olhar para você, para a sua vida, para quem você é, para aquilo que você fala, para aquilo que você respira, de como você convive com as pessoas, de como você trata as pessoas. Este sermão geralmente tem mais autoridade do que as palavras que falamos. Por isso que ele diz aqui, sermões que são vistos, geralmente são mais eficientes do que os que são ouvidos. Não adianta nada a gente ter um discurso e na prática ter outra atitude. Seja lá no seu trabalho, seja amoroso com as pessoas, seja bondoso, seja gentil, seja educado. Pregue a palavra, anuncie a Cristo. Diga para ele: você não tem paz, eu sei onde você pode encontrar paz. Eu sei o caminho da paz. Eu tenho paz, eu recebi paz. Eu posso ensinar para você como chegar lá. Queridos, não se iludam. As pessoas estão por aí cheias de sorriso, cheias de fotos, assim, mas elas não têm paz. Nessa última viagem que eu fiz, eu estava observando uma moça, lá na cidade de Curitiba. Pensa numa pessoa que está fora do mundo, fora do pino. Ela tirou pelo menos umas 30 fotos. E ela andava assim, com o celular dela assim, pegava assim, ia lá, achava um lugar, aí ela fazia assim. Aí tirava, olhava, sei lá se ela achava que ficava bom. Pensa numa pessoa triste. Aí ia no outro lugar, mesma coisa. Queridos, olha, por pouco, eu não fui lá e falar: ô fingida, deixa disso, tira uma foto com a sua cara verdadeira. Você está numa angústia, você está numa solidão, você está num desespero, você não sabe nada da sua vida e onde você vai. Você está tirando foto com um sorrisinho para esconder quem você é. Você conhece um monte de gente igual essa moça que eu estou falando para você. Um monte de gente. Nas redes sociais é sorriso sobre sorriso, é festa, mas você sabe, porque você tem o Espírito de Deus e você sabe que essas pessoas que estão longe de Jesus não têm paz, porque o texto que nós lemos aqui diz que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. As pessoas que não estão em Cristo são infelizes, são tristes, são amarguradas, são decepcionadas, são frustradas, são cercadas de tecnologia, mas não têm alegria, não têm vida em si mesmo. E nós precisamos avisá-las que nós sabemos o caminho. Você sabe o caminho, meu irmão.
Sorria para elas. Compartilhe com ela. Toma um café com ela. Às vezes, quando eu vou no mercado, e infelizmente nos mercados, a grande maioria, pelo menos no mercado que eu vou quando preciso ir, são mulheres que estão no caixa. E aí pode ser mal interpretado, mas eu corro o risco assim mesmo. Quando eu vejo alguém que está angustiado, eu converso, eu pergunto. Eu falo, por que o seu coração está aflito desse jeito? Por que você está tão triste? Infelizmente a conversa não pode prolongar, porque tem sempre alguém olhando as pessoas ali, dizendo, ai minha filha, passa esse aí porque tem outro cliente atrás. Precisamos ganhar dinheiro. Mas eu sempre dou um sorriso e digo, olha, confia no Senhor. Eu costumo tomar café com as pessoas, quando tem um aconselhamento, numa padaria, confeitaria. E tem uma moça que nos atende lá e todas as vezes ela chega, olá, o que vamos hoje? Eu falo, eu quero saber se está indo na igreja. Está indo na igreja, filha? Ah, sabe o que é? Eu falo, não, essa desculpa você deu da outra vez. Inventa uma mais nova. E aí eu fiquei tão feliz que da última vez eu falei, e aí, tá indo na igreja? Ele falou, tô. Qual igreja? Ah, aí falou o nome, é uma igreja aqui pro nosso lado aqui. Eu fiquei feliz. Falei, ai, que bom, minha filha, que bom, boa notícia. Boa notícia! Nós precisamos anunciar isso para as pessoas. Você precisa anunciar isso. Devemos anunciar que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Entenda uma coisa, eu quero explicar para você. Quando a gente fala nosso Senhor, quando a gente diz Senhor, estamos falando de domínio. Estamos falando de proteção, estamos falando de direito, estamos falando de compra, estamos falando de aquisição. Ele é Senhor porque Ele nos comprou, nós somos dele, você é dele, porque Ele comprou você. Por isso Ele é o Senhor. Quando a gente fala de Jesus, nós estamos falando daquele que supre todas as nossas necessidades, estamos falando daquele que nos entende, estamos falando daquele que foi homem como nós e sabe das nossas limitações. Quando a gente fala nosso Senhor Jesus, quando a gente fala esse nome Jesus, a gente está lembrando daquele que entende as nossas dores e as nossas lutas. E quando a gente fala nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente fala Cristo, nós estamos falando do maior tesouro que nós temos, nós estamos falando do nosso maior triunfo, nós estamos falando da nossa maior vitória, nós estamos falando de paternidade, nós estamos falando de justiça cumprida, nós estamos falando de juízo que foi estabelecido sobre a vida dele, nós estamos falando de liberdade. Então, quando nós falamos Cristo, nós estamos dizendo, Ele foi aquele que nos deu vida plena através do sangue dEle. Querido, nós precisamos anunciar isso para as pessoas. Grite pelas ruas. Grite pelas ruas. Daqui uns dias, eu estou preparando isso. Eu vou convidar você para a gente sair um dia, para você vir 1 hora mais cedo para a igreja, no domingo à noite. Nós vamos nos reunir aqui em frente da nossa igreja, aqui no pátio da nossa igreja. Eu vou convidar você, venha 1 hora mais cedo. Nós vamos orar aqui, nós vamos bater na casa dos nossos vizinhos aí para convidá-los para vir no culto. Porque sabia que aqui, ó, a nossa volta tem... Quase todos aqui não têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Eu sei porque eu conheço boa parte deles, eu cumprimento.
eu vejo a rotina deles, e eles também veem a minha rotina, e veem a rotina dessa igreja. Aí eu pergunto, por que os nossos vizinhos não vêm na nossa igreja? Porque talvez a gente nunca os convidou. O dia que teve aquele trabalho das crianças, a Gisele fez a seguinte afirmação para mim: pastor, as pessoas querem Jesus, mas a gente não convida, só falta convidar. Uau! Eu sou tão grato a Deus pelo irmão que me levou a Cristo, e ele insistiu comigo, insistiu. Eu era duro de coração, eu era marrento, eu era xarope. Alguns filhos que eu continuo, mas tudo bem. Mas eu era encrenqueiro, intragável. Mas ele insistiu comigo, ele disse, não, vamos lá, pai, vamos na igreja. Eu falei, rapaz, nunca vou na igreja. Você é louco, rapaz. Só tem ladrão na igreja. Era isso mesmo, cara. Amém. Mas eu fui. Queridos, eu queria passar para você a emoção que eu senti naquele dia. Eu já disse isso para vocês aqui. Eu não lembro o que o pastor pregou. Não lembro. Gostaria muito de lembrar. Não lembro. Era uma igreja metade dessa aqui. E eu sentei bem no meio. Era todo mundo bem apertadinho assim, ó, coladinho no outro. Mas eu lembro o chamado de Jesus. Eu lembro o sopro do Espírito Santo no meu íntimo, e o fogo que queimou, que foi demolindo as minhas defesas, que foi rompendo com meus questionamentos, foi me convencendo de que eu não era nada e que eu precisava dele. Eu me lembro como se fosse hoje desse dia. Eu queria poder transmitir para você a emoção que eu senti, mas penso que você sentiu a mesma emoção no dia que você teve um encontro com o Senhor. É aquele fogo que consome, a gente flutua, a gente tem uma alegria inexplicável, inigualável, indescritível. Alegria de conhecer o Senhor, alegria de ver a vida dele na vida da gente. As pessoas precisam saber disso. Precisamos falar do Senhor Jesus. Ainda devemos pregar o Evangelho. Ainda devemos pregar o Evangelho. O mundo tecnológico não apagou essa ordem do Senhor para mim e para você. Pregue o Evangelho. Todas as oportunidades que você tiver, aproveite para anunciar o Evangelho. Paz. Todo mundo quer paz. Se tem um bem precioso que nós temos nessa terra, é paz no coração. E se você tem direito de ter paz porque você está em Jesus, pense que outras tantas pessoas também gostariam de ter essa paz que você tem, essa alegria que você tem, esse gozo no seu coração, essa vida transbordante, essa esperança renovadora que move o coração da gente, que impulsiona, que dá razão para a gente levantar amanhã de manhã e ir trabalhar outra vez. Essa vida que move a vida da gente, essa vida que causa. Você precisa anunciar, meu irmão. Minha palavra para você nessa noite: volte a pregar o Evangelho. Volte a anunciar o Evangelho para as pessoas. Elas precisam ouvir, elas precisam saber. E é só você que pode fazer isso. O anjo não vai descer do céu. É você. É você que tem que anunciar para as pessoas. É você que tem que falar para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu pai, para a sua mãe. É você que tem que falar para o seu vizinho, insistir com ele. Irmãos, eu quero voltar a fazer apelos dessa igreja. Eu quero voltar a convidar pessoas para virem a Jesus.
mas eu tenho sido impedido de fazer isso. E quando tem um visitante, eu vejo ele cantando os nossos corinhos, eu penso, bom, ele já é convertido. Porque ele bate palma, ele levanta a mão, ele ora. Então eu entendo que ele conhece Jesus. Quantas pessoas nós podemos ganhar para Jesus esse ano? O ano está só começando. E segundo consta na linguagem deste mundo Brasil, o ano só começa depois do carnaval. Então, alô, o ano começou, gente. Para quem não percebeu, o horário de verão acabou. Amém. O horário de verão acabou, aleluia. E o ano começou para nós. Vamos encher essa igreja, meu irmão? Amém. Vamos encher essa igreja, meu irmão? Amém. Vamos encher essa igreja, meu irmão? Amém. Mas eu preciso de você. Eu preciso de você. Convide pessoas para vir ao culto. Para eu poder falar aqui do amor de Deus. Do mesmo amor que você vai falar para as pessoas lá. Livro de João, para nós encerrarmos. Capítulo 14, verso 25 a 27. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. E aí o verso 27, ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. E tem um monte de gente morrendo de medo. Medo de tudo. E o Senhor quer abraçar essa pessoa e dizer: fique tranquilo, eu estou com você. Assim como nós não precisamos ter medo. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós já encontramos descanso no Senhor. A nossa alma já descansa nele. Mas tem muita gente que precisa saber dessa verdade. Então, meu irmão, vamos lá. Apesar dos direitos humanos afirmarem que os homens melhoraram nas suas convicções sobre a criação, sobre as suas definições sexuais, defendendo a escolha de gênero, apesar do desenvolvimento e da tecnologia, o homem continua pecador e o homem continua sem paz. Avise eles que eles são pecadores e que eles precisam de paz, e que Jesus é o único que pode dar a paz. Amém? Vamos orar.